Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Melingia. E agora a gente vai colocar pra vocês, né, as dicas INEP, se eu não me engano acho que é dicas INEP 6, né, daqui da playlist. Eu acho que é a 6. Mas enfim, a gente vai falar pra vocês aqui, 3 dicas, né, que o INEP colocou, que o INEP postou no site. Então, aqui vale lembrar créditos às contas oficiais aí do site do INEP e do MEC, né, créditos totais das contas oficiais. Para vocês terem mais informações, né, acessem os sites oficiais, aqui no caso o Twitter do INEP, né, lá eu aconselharia vocês acessarem, que lá tem bastante dicas e vocês podem se informar melhor nas contas oficiais, tá bom? Então, créditos aí às contas oficiais, não deixem de acessar as contas oficiais aí do INEP e do MEC. Beleza? Para vocês ficarem atentos. O que eles postaram? Olha que interessante, eles postaram uma dica de história, né, sobre a proclamação da República. Vou ler para vocês. O que eles postaram? Vamos falar sobre a proclamação da República, né, nas dicas INEP aí. Praça da Aclamação no Rio de Janeiro durante a proclamação da República, né, que é o autor desconhecido, aí tem a imagem. E descreve o seguinte: o evento, né, aqui no caso uma dica, acredito eu, de história, né, o evento ocorreu dia 15 de novembro de 1889 e foi comandado por Marechal Deodoro da Fonseca, 1827 e 1892. O levante foi organizado por um grupo de militares, no qual um dos destaques era Benjamin Constant, 1836 e 1891. Aquele dia ficou marcado pelo fim da monarquia constitucional. Então, é um marco aí na história, né? É importante vocês também terem em mente em relação aí, né, a essa data aí da proclamação da República. E o início da era republicana no Brasil, instaurando assim o regime presidencialista no país. Vale lembrar que Marechal Deodoro da Fonseca se tornou o primeiro presidente do Brasil. Então é importante, né, a gente lembrar em relação a esse período. Por quê? Porque foi aí, né, que foi instaurado aí o regime presidencialista. Então é um importante marco aí, né, em relação à história aí. Então fiquem atentos aí a esse fato histórico, beleza? É uma dica aí que o INEP postou para vocês, então fiquem atentos. E umas dicas importantes que eu gostaria... Desculpa, pode engasgar, não. Uma dica importante que eu gostaria de colocar aqui para vocês, que o INEP postou também no canal, em relação às competências da redação. Então tem um site aí também sobre as competências, né, para vocês estudarem aí, beleza? Para vocês ficarem ligadinhos. Não se esqueça também que no Melingia, no nosso canal, a gente tem os modelos aí, né, créditos aí ao site aí do G1 das redações, nota 1000, a gente também tem modelos de redações nota 1000. Então, eu aconselho vocês também a assistirem os vídeos nas playlists, porque vai ajudar vocês aí, né, a se espelharem nas redações nota 1000. Então, isso é muito importante aos candidatos aí que tiraram 1000 no Enem, né? Então, nada melhor do que vocês lerem as redações nota 1000 para vocês se espelharem nas redações. Isso vai ajudar muito vocês, né, a como desenvolver uma redação, terem exemplos de redações, tá bom? Então, não deixe de acompanhar nas playlists que a gente tem no canal também, que vai ajudar vocês, beleza? E voltando aqui nas dicas que o INEP deu, olha que interessante. Mais uma vez, créditos ao site oficial do INEP, viu, gente? Então, vão lá nos sites oficiais, no Twitter, na conta oficial aí do INEP, que ele também posta essas dicas aí, inclusive é do Twitter. Não deixem de olhar lá as dicas que ele posta, que o INEP está postando, né, para os alunos aí, tá bom? Para ajudar vocês. Então, não deixem de acompanhar as contas oficiais também. Olha só, a primeira dica, né, competência de uma boa redação. Como demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa? A escrita correta, né? Deixa eu aumentar aqui que a letra tá coisa. Redige as palavras com atenção à ortografia, à acentuação, ao uso do hífen e de maiúsculas e minúsculas. Gramática e síntese. Construa frases e períodos articulados com correção gramatical.
registro formal, não utilize gírias ou expressões da oralidade, vocabulário preciso, atenção ao significado das palavras e ao seu contexto. Gente, gramática é muito importante na redação, então fiquem atentos à maneira como vocês escrevem, né? A escrita correta é muito importante para a redação, tá bom? Então fiquem de olho. Como eu disse, se espelhem nas redações Nota 1000, vai ajudar muito vocês aí, né, a desenvolver uma boa redação. Olha só a 2, competência 2, vamos lá. Como apresentar a proposta de redação e o tema em um texto dissertativo argumentativo em prosa, utilizando conceitos de várias áreas do conhecimento? Primeiro, na dica, tese e tema bem definidos. Na introdução do texto, deve estar claro e bem apresentado o tema do texto, assim como o ponto de vista empregado. O que é isso, né? Você fazer uma introdução aí que esteja clara, né? Que você apresente seus argumentos aí na introdução, é bem interessante, né? Informações pertinentes, né? Utilize conceitos e referências, dados narrativos, bibliografias, citações, né? Então, gente, não é proibido citar, não é proibido aí, no caso, haver citações, bibliografias, narrativas, livros, filmes. Não, pelo contrário, isso enriquece a redação de vocês. Mas vocês têm que saber utilizar os conceitos e as referências, né? Que vão se aplicar aqui, no caso, ao contexto da proposta e do tema, tá certo? Você pode gostar de uma música, né? Vamos supor, uma música de rock, não importa, mas ela tem que estar aqui, no caso, o contexto que você for descrever aqui, ou um filme, tem que estar relacionado ao tema, né? Você tem que encaixar com o tema. Isso é muito importante para sua redação aqui, no caso, ficar coerente, tá certo? Olha só, a estrutura adequada, né? E atenção ao tema. Cuidado com o uso de tipos textuais fora da estrutura, né? Foi o que eu acabei de dizer. Estrutura dissertativa e em prosa, mantém o foco no tema proposto, né? Não adianta nada você colocar um filme e falar do filme e o tema da redação. Você não pode fugir do contexto, você pode contextualizar, né? Colocar o filme com um filme, né? Que tenha algo parecido, ou uma cena, ou uma frase que você lembrou que esteja relacionada ao tema. Aí sim, sua redação vai ficar aqui, no caso, né, coerente, tá certo? Então, cuidado. Sem cópia. Não faça cópia ou parafrase dos textos motivadores. O que é isso? Eu posso pegar um dado do INEP, um dado aí de um gráfico? Pode. Você só não pode copiar o texto dele todo. Aí não é de autoria sua, né? Isso aí que seria plágio, né? Desculpa. Aí seria plágio, tá certo? Mas um dado você pode, desde que não tire a sua autoria. Você tem que expor seu ponto de vista, então não se esqueçam disso, tá bom? Não copiem um texto inteiro, um texto motivador. Aí não, aí é plágio e a sua nota, né, vai ser desconsiderada, beleza? Então tá, olha só, competência 3. Como selecionar, relacionar, organizar, interpretar, interpretar aqui no caso, né, argumentos em defesa de um ponto de vista. Seleção de ideias. Apresente os argumentos selecionados nos parágrafos de desenvolvimento de forma clara e objetiva. O que é isso? Gente, é muito interessante vocês acompanharem as redações Nota 1000. Por quê? Lá tem um esqueleto certinho das redações. Acompanhem as playlists, os vídeos. Olha que interessante as redações, né? Você demonstrar aí na sua introdução, é muito importante, você já deixar claro os seus argumentos na introdução. Eu sempre falava isso nos vídeos de redação. Por quê? Você deixando seus argumentos lá organizadinhos na introdução, você já vai ter ideia, né, nos seguintes parágrafos, o primeiro parágrafo argumentativo e o segundo, você já vai ter a sua ideia, já vai ter uma base de argumento que você já descreveu lá na sua introdução. Então, isso vai te ajudar demais a construir parágrafos argumentativos embasados nos seus argumentos acima na introdução. Por isso que é importante você ter um esqueleto de redação, você ter um modelo de redação, né? Os seus argumentos já em cima, né? A sua ideia, a sua tese na introdução. Aí a sua redação vai fluir, os seus argumentos aí nos parágrafos, você já vai conseguir defender, já vai conseguir ter uma ideia aí para sua redação ficar coerente, né? Que no caso é encaixada direitinho com os seus argumentos. Então, por isso que é importante essa seleção de ideias, né? Você selecionar que argumentos você vai colocar,
né, já na sua introdução, para você, né, que no caso fazer o seu desenvolvimento, né, isso fica muito importante aí, né, deixa a sua redação aí mais clara, né, os seus argumentos aí mais claros, mais objetivos, beleza? Coesão e coerência, isso é muito importante, né? Coerência entre a tese e argumentos, né? Isso é muito importante. Opte por enunciados que detalhem e favoreçam o entendimento do seu ponto de vista. O que é isso? Foi o que eu disse, né? Se vamos supor, você cita um argumento sobre desconhecimento educacional, e você no seu parágrafo, né, o seu primeiro argumento seja sobre, por exemplo, um desconhecimento educacional, o seu primeiro parágrafo argumentativo, você vai falar sobre desconhecimento educacional. Por quê? É o seu primeiro argumento. Então, isso vai fazer com que, né, haja coerência entre a tese, né, e os argumentos. É exatamente esse esqueleto que eu estou falando, né, com vocês. Já deixar seus argumentos na introdução, porque aí nos parágrafos argumentativos, né, no primeiro parágrafo, você cita o primeiro argumento, no segundo parágrafo você já cita o seu segundo argumento. Isso é a maneira de um texto dissertativo argumentativo, a defesa do seu ponto de vista, né? A defesa dos seus argumentos. Então é importante você organizar eles lá na introdução, porque aí a sua redação flui, né? Os seus argumentos aí no primeiro texto, né? No primeiro parágrafo, e no segundo já vão estar organizados. Então, por isso que é importante você já detalhar aí no enunciado, na introdução, os seus argumentos, né? O seu ponto de vista. Beleza? Lógica, né? Observe o encadeamento de ideias, né? As relações de sentido entre as proposições ao longo do texto. Mesma coisa, né? Em relação também se encaixa citações. Você pode citar, né, vários autores, você pode citar, sim, fica muito interessante, mas você também tem que contextualizar. Essas citações têm que ter lógica, né? Ou música, livros, filmes, não importa. Você vai enriquecer sua redação? Vai. Mas você tem que contextualizar, tem que haver lógica. Tem que estar relacionado ao argumento, ao tema da redação. Então, isso é muito importante. Desenvolvimento completo. Não deixe os argumentos soltos e incompletos ao término dos parágrafos. Mesma coisa, né? Para encaixar aqui a coerência, né? Não deixem argumentos soltos, né? Defenda o seu ponto de vista. Mostre para o corretor, né, aquilo que você acredita, defendendo o seu ponto de vista, né? De que maneira aquilo leva a ser, né? Vamos pensar aqui, né? A redação sempre como um problema, né? Algo. De que maneira pode ser solucionado esse problema, né? O que causa, né? Desculpa, aqui no caso já é conclusão. Mas aqui vamos para a parte argumentativa. O que causa aquele problema, né? Que argumentos eu posso citar em relação a isso, a esse problema, né? Você já deve articular no seu esqueleto o que você vai falar sobre esse assunto, né? O que você vai defender, que frase, né? Que argumento se encaixa naquela situação. Então, isso é muito importante e ter coerência, né? Ao seu ponto de vista, a sua defesa, tá certo? Por isso aqui, né? No caso, um desenvolvimento completo, né? Que tenha lógica, que esteja aqui no caso concreto, né, que você demonstre aí que você o seu ponto de vista, né, de maneira organizada, tá bom? Que o corretor aí no caso vá, né, que no caso analisar a sua redação e ver que o seu ponto de vista está encaixando, está coerente, né, em relação principalmente, gente, não esqueçam, principalmente ao tema, não fujam do tema, tá certo? Indiferente do tema que for. Sempre leiam textos, né? É importante vocês refletirem principalmente sobre o tema, os textos motivadores, eles ajudam muito, né? Que filme, que frase, que situação, que causa, né? O que pode causar aquele problema. Então, reflitam muito sobre o tema. Se possível, leiam, mesmo que seja difícil, 2, 3 vezes sobre o tema. É importante vocês não fugirem do tema, porque o tema vai direcionar vocês a construírem os seus argumentos, né? E a construírem uma boa redação. Beleza? Bom, espero ter ajudado vocês. Essa foi mais uma dica INEP aí. Mais notícias a gente posta aqui no canal, né? Mais notícias que o INEP postar também. Beleza? E não se esqueçam que amanhã o INEP vai divulgar aí na página do participante o cartão de confirmação. Então, não se esqueçam, fiquem atentos aí ao cartão de confirmação também, tá bom?
o cartão de confirmação, aí o INEP postou, né, o cartão de confirmação de inscrição, né, estará disponível nessa terça-feira, no caso amanhã. Se você estiver vendo o vídeo terça-feira, né, se terça-feira for hoje para você, então é hoje, dia 5, tá bom? Vai estar aí na página do participante, no portal aí do INEP mesmo, né, no site do inep.gov aí, na página do participante, você coloca seu CPF, sua senha, e você pode acessar aí seu cartão de confirmação de inscrição, o que é muito importante, né, gente, para vocês saberem os locais de provas. Então, não deixem de consultar o cartão de confirmação de inscrição, tá bom? Para vocês saberem onde que vocês vão realizar aí, no caso, né, o local da prova do Enem, beleza? Mais notícias a gente divulga aí para vocês.